E aí galera, tudo certo com vocês? Eu espero que estejam todos bem. A nossa aula de hoje é sobre histologia vegetal. Pega o teu caderno e a tua caneta e bora conhecer um pouquinho sobre as plantas. Vem comigo! Pessoal, histologia vegetal é a parte da biologia responsável pelo estudo dos tecidos que formam uma planta. A planta, assim como os animais, possui uma estrutura corporal bastante complexa. Tecidos que formam órgãos, que vão formar sistemas, que por sua vez vai formar todo o organismo dessa planta. É importante a gente conhecer esses tecidos até para entender melhor como que funciona a planta, como que funciona todo o seu metabolismo, o crescimento, como que ela consegue fazer fotossíntese, visto que elas são extremamente importantes para o equilíbrio da vida como um todo. Então olha só, quais são os tipos de tecidos que eu encontro numa planta? Tecido meristemático, conhecido como meristemas, e os tecidos que são permanentes, aqueles que são adultos. Diferenças básicas entre os dois. Os tecidos meristemáticos, eles são constituídos por células-tronco, células indiferenciadas que têm a capacidade de se diferenciar em outros tipos celulares. Têm alto poder de mitose, por isso que são responsáveis pelo crescimento e formação das plantas. Quando a gente vai observar uma célula de um tecido meristemático, ela possui um núcleo bastante volumoso e a gente percebe que as organelas ainda estão em processo de estruturação. Por exemplo, o vacúolo, que é uma organela bastante espaçosa dentro de uma célula vegetal, a gente encontra eles bem pequenininho e às vezes nem os encontra. Esses vacúolos, quando se tornam um tecido permanente, adulto, a gente vai perceber que eles vão se fundir, formando uma grande estrutura de reserva. Mas olha só, quando eu observo uma célula de um tecido meristemático, eu vou observar um núcleo bastante volumoso, porque ele está em intensa atividade mitótica. Uma parede celular simples, com uma única camada, e a gente percebe ainda a estruturação das suas organelas. Quando eu vou olhar uma célula de um tecido adulto, opa, essa célula já tem diferenciação, ela já tem uma função, inclusive ela não realiza mais mitose, ela já está ali pronta para realizar as funções que lhe cabem. Essa célula vai ter um núcleo um pouco menor, já vai ter o seu vacúolo bem desenvolvido e a gente vai perceber aí que a gente tem uma parede celular um pouco mais complexa. Então olha só, diferenças entre eles, o tipo celular é diferente. Aqui eu tenho células indiferenciadas, aqui eu tenho células já diferenciadas. Esse aqui faz muita mitose, esse é responsável pelo crescimento da planta e esse pela formação dos sistemas. Os sistemas de revestimento, que são formados por epiderme e suber, são responsáveis pelo sistema vascular, floema e xilema, e são responsáveis pelos sistemas fundamentais de preenchimento, de sustentação, que a gente conhece aí como clorênquima, esclerênquima e parênquima. Todos esses nomes estranhos a gente vai estudar um por um, conhecendo um pouquinho aí a estrutura corporal de uma planta. Mas vamos focar aqui no sistema meristemático. Todo o sistema meristemático, a partir do momento que ele se diferencia, ele forma um tecido permanente, um tecido adulto. Então vamos conhecer eles. Tecido meristemático, vou dividir em dois grupos. Aqueles que são primários, aqueles que são secundários. Tecido primário é responsável pelo crescimento da planta longitudinalmente, ou seja, em comprimento. Ele está localizado em regiões que eu chamo de gema. Gema apical, que fica no ápice da planta, gemas laterais, que dão origem a folhas, a novos ramos, e eu tenho ainda a gema subapical, que fica lá na pontinha da raiz. Esses tecidos, eles são chamados de protoderme, meristema fundamental, procâmbio e caliptrogênio. Em azulzinho está os tecidos adultos que vão ser originados a partir desse tecido embrionário, que é o meristema. Então, por exemplo, a protoderme, que é um tecido meristemático primário, quando ela se diferencia, ela dá origem a um tecido de revestimento adulto chamado de epiderme. O meristema fundamental, quando ele sofre diferenciação, ele forma tecidos adultos, que são conhecidos como clorênquima, esclerênquima e parênquima. O procâmbio, quando ele se diferencia, ele forma os vasos condutores de seiva, mas eles formam vasos mais simples, vasos primários, que a gente chama de xilema primário e floema primário, aqueles que lá nas monocotiledôneas
forma uma espécie de rede difusa de vasos, muito mais simples do que aqueles que são observados nas dicotiledôneas, que já é um sistema em formato de anel. A gente tem ainda o calyptrogênio. O calyptrogênio, gente, é um tecido meristemático primário que fica bem na pontinha da raiz e é responsável pela formação da coifa, que é uma estrutura mesmo de proteção, um capuz que fica aqui envolvendo a pontinha da raiz, visto que ali tem células embrionárias responsáveis pelo crescimento. Você já deve ter observado que muitas pessoas retiram ramos de determinada planta para fazer mudas. E quando eles fazem isso, eles retiram ramos onde tem a gema ali lateral, que tem tecido meristemático que vai conseguir se diferenciar nos diferentes tipos de células vegetais. Agora, em algumas plantas não é permitida a poda apical, como é o caso do palmiteiro, por exemplo. Se a gente realizar uma poda da gema apical, a gente vai impedir o crescimento dele longitudinal. Então a gente tem que cuidar, a poda não pode ser realizada em qualquer parte da planta de qualquer jeito. A gente tem que realizar a poda, mas manter os tecidos meristemáticos que são os responsáveis aí pelo crescimento. Agora, o que seria um tecido meristemático secundário? Olha que loucura! Ele é formado da desdiferenciação de tecidos adultos. Como assim? Tinha um tecido meristemático primário que se diferenciou em um adulto, que voltou a ter células-tronco. Então, ele voltou a ter indiferenciação. Nesse caso, a gente tem a formação aí de dois tecidos, o câmbio, que vai dar origem ao xilema e floema, e a gente tem o felogênio, que vai dar origem aí ao feloderme e suber, que são estruturas de revestimento. A gente vai perceber que os tecidos secundários, eles vão estar presentes em gimnospermas, que tem aí como principais representantes o pinheiro, ou ainda em dicotiledôneas, uma classe lá das angiospermas que já possui uma estrutura corporal mais complexa. Então, essa parte da nossa aula foi para a gente entender o quê? Que os tecidos que compõem uma planta são os tecidos embrionários, que são os meristemas, tecido de crescimento, que tem célula indiferenciada, que faz muita mitose, e os tecidos permanentes, que são os adultos. Quais são os tecidos permanentes? Todos esses que eu coloquei aqui para vocês, ó, epiderme, clorênquima, esclerênquima, parênquima, xilema, floema, coifa, suber, feloderme. Todas essas palavras que estão em azul aqui, elas representam os tecidos que são permanentes, que formam o sistema de revestimento, os sistemas fundamentais e que formam o sistema vascular de condução aí de seiva numa planta. Todo tecido permanente vai ser formado a partir de um meristemático. Se eu tenho uma planta que sofreu apenas uma diferenciação, eu tenho aí um tecido meristemático primário dando origem a um tecido adulto, muito comum em plantas que são monocotiledôneas. E o secundário? O secundário eu vou ter uma planta que se diferenciou num adulto e essa célula adulta voltou a ter características embrionárias. Qual é a diferença, professora, de uma célula que já está diferenciada para uma célula que ainda tem características embrionárias? Lembrando, aquela que tem características embrionárias ainda está estruturando as suas organelas e tem um núcleo bastante volumoso. Já aquela que está pronta tem um núcleo de um volume menor e tem um vacúolo bastante desenvolvido. A gente vai usar essa aula também para conhecer primeiro o tecido de revestimento. Então, de todos os sistemas adultos que a gente tem aqui, a gente vai focar agora no sistema de revestimento. A gente vai conhecer, então, quais são as características da epiderme e quais são as características do suber e feloderme. Então, vamos trocar esse quadro. Então, pessoal, para a gente conseguir analisar melhor essa formação do tecido primário ou secundário em tecidos adultos, ou seja, para a gente observar a diferenciação dos meristemas em tecidos adultos, eu coloquei aqui como exemplo o corte transversal de dois caules. Um caule de uma monocotiledônea e um caule de uma dicotiledônea. Então aqui nesse caule eu percebo a presença de meristemas primários, ou seja, a protoderme, que vai dar origem à epiderme, que é um tecido de revestimento, e eu tenho aqui o procâmbio. Aqui no meio eu teria então os meristemas fundamentais, que vão dar origem ao sistema fundamental da planta, composto aí por parênquima, clorênquima, esclerênquima, que nós vamos estudar detalhadamente em outra aula.
Mas o que você tem que observar aqui? A protoderme deu origem ao tecido de revestimento, a epiderme. O procâmbio, como você pode observar aqui, ó, cada procâmbio deu origem a um sistema de vasos, composto pelo floema primário e pelo xilema primário. Entre eles, eu tenho ainda o procâmbio presente. Então, a gente percebe aqui uma rede difusa de vasos. Olha como que é uma planta que já tem tecido meristemático secundário, que consegue então permitir o crescimento em espessura dessa planta. Eu tenho aqui o felogênio, que seria o meu tecido meristemático secundário, que vai dar origem aos tecidos de revestimento secundário. E eu tenho aqui a estrutura de câmbio, que vai dar origem aos vasos condutores de seiva. Olha o que acontece. Felogênio externamente deu origem ao suber, internamente deu origem à feloderme. Essas três estruturas aqui, suber mais felogênio mais feloderme, forma o que a gente chama de periderme. É como se fosse toda a epiderme de uma planta simples que tem apenas o tecido meristemático primário. Então, olha só, tudo isso aqui seria o revestimento da minha planta. O felogênio, o tecido meristemático, dando origem para fora ao suber e para dentro a feloderme. Os três juntos formando uma estrutura chamada de periderme. Agora observem, eu tenho aqui o câmbio. Internamente ele vai dando origem ao xilema, externamente ele vai dar origem ao floema. Então, quando eu observo o interior de um tronco, ali vão estar depositados os vasos responsáveis pelo condutor de seiva bruta. Agora, na parte mais externa é onde eu vou encontrar então os floemas, que são responsáveis pelo transporte da seiva elaborada. Agora a gente vai focar um pouquinho na epiderme, que é o tecido de revestimento, e no suber, que também é um tecido de revestimento. Vamos analisar a diferença de cada um deles. A epiderme é um tecido de revestimento primário, responsável por proteger partes mais jovens da planta. Ela é formada por células vivas, que não possuem clorofila, ela só tem uma camada de célula e sobre essa camada de célula há um depósito de uma substância chamada de cutina, que é responsável por fabricar a cutícula, que é uma proteção para o controle da perda de água, para que essa planta não perca muita água ao meio. A epiderme, ela pode formar especializações. Que especializações são essas? A partir da epiderme podem se projetar tricomas, que são estruturas parecidas com pelos. Esses tricomas, por exemplo, eles estão presentes na urtiga, e na urtiga eles têm essa função de proteção da planta. Mas ele também pode estar presente nas raízes de plantas, aumentando a área de absorção. Temos ainda escamas, que são tricomas modificados, que evitam a perda excessiva de água e também estão presentes em plantas que são epífitas, como as bromélias, para melhorar a fixação dessa planta nas árvores do qual ela vai se abrigar. A gente tem as papilas. A papila é aquele revestimento aveludado que a gente encontra em algumas pétalas de flores. A gente tem os acúlios. Os acúlios são aqueles espinhos da roseira, só que acúlio não é espinho. O que seria um espinho? O espinho, gente, ele é uma folha ou ele é um caule modificado. O acúlio, ele é uma projeção da epiderme, que tem aí a função de proteção. Os hidatódios são estruturas que ficam nas bordas de algumas folhas, como folhas de morangueiro, que são responsáveis por um processo chamado de gutação. O que é isso, professora? Quando a planta está com excesso de água, ela consegue liberar essa água por processos de gutação. E a gente tem ainda uma especialização super importante, que são os estômatos. Estômatos são formados por duas células, que a gente chama de células guardas. Entre elas fica uma aberturinha chamada de ostíolo. Essas células aqui, elas possuem clorofila, elas estão ali na epiderme, elas sofreram essa diferenciação, elas possuem clorofila e elas são responsáveis pelo processo de transpiração e trocas gasosas que acontece nessa planta, então elas são mega importantes. Agora, o que seria o suber?
O suber, ele é um tecido de revestimento secundário, é o que a gente conhece como a casca do tronco de árvores. É formado a partir do felogênio, ele tem várias camadas de células, essas células são células mortas. Essa parte suberina a gente chama de cortiça. Cortiça é esse acúmulo de células mortas que envolve troncos de árvores, por exemplo. A gente tem uma impregnação de uma substância conhecida como suberina, que faz com que haja uma impermeabilização. E por conta disso, o suber ele possui fendas que permitem a troca gasosa. Essas fendas, elas têm uma função muito parecida com o estômato, porque ela vai permitir a troca gasosa. Mas elas são chamadas de lenticelas. E a gente tem ainda o ritidoma, que é aquela rachadura e aquele desprendimento da casca do suber. Então, olha só, grandes diferenças entre elas. Enquanto a epiderme tem apenas uma camada, o suber possui várias camadas. Enquanto as células que compõem a epiderme são vivas, o suber possui um acúmulo de células que são mortas. Enquanto essa tem estômato para trocas gasosas, essa daqui tem lenticelas. Ambos são tecidos de revestimento, esse formado pelo meristema primário, esse formado pelo meristema secundário. Cada um tem a função principal de revestimento, mas além disso possui funções que são secundárias, possui estruturas que são diferenciadas. Não esqueça que a epiderme ainda possui células diferenciadas que vão aumentar o seu grau de especificidade, como os tricomas, papilas, hidatódios, estômatos, acúlios. Então, gente, se essa aula ainda está muito confusa na sua cabeça, bora fazer o nosso resumindo! Então, galera, pegue seu papel e a sua caneta e vamos ao nosso esquemão de estudo sobre histologia vegetal, essa parte da biologia que estudam os tecidos vegetais. Os tecidos vegetais são de dois tipos, o primeiro deles, meristemas, conhecido como tecido bebê, porque são formados por células indiferenciadas que têm alto poder de mitose e responsável pelo crescimento e formação da planta. Já os permanentes são os adultos, formam os sistemas de revestimento, que vai dar origem aí a epiderme e periderme, os fundamentais, que são clorênquima, esclerênquima e parênquima, e os vasculares, que são xilema e floema. Os tecidos meristemáticos são classificados em dois tipos, meristemas primário e meristemas secundário. O primário é encontrado nas gemas das plantas, como a gente pode observar no esquema ao lado, na gema apical, lateral ou na gema subapical, e é responsável pelo crescimento longitudinal dessa planta. A protoderme ela vai dar origem à epiderme, o meristema fundamental vai dar origem ao clorênquima, esclerênquima e parênquima, o procâmbio vai dar origem ao xilema e floema primário, e o caliptrogênio vai dar origem à coifa, que é a estrutura que protege a zona de crescimento da raiz. Já os secundários, eles são encontrados em gimnospermas e angiospermas do tipo dicotiledônea, formam-se a partir de um processo chamado de desdiferenciação de tecidos adultos, ou seja, um meristema primário torna-se uma célula adulta que volta a ter células indiferenciadas, formando esse tecido secundário. Ele é responsável pelo crescimento da planta em espessura. A gente pode observar ali o esquema de um caule, que a princípio ele possui dois tecidos meristemáticos, o câmbio e o felogênio. O câmbio dá origem ao xilema floema e o felogênio dá origem à feloderme e ao suber, originando ali o que a gente conhece como periderme. Falando em tecidos de revestimento, vamos pensar na forma de sistemas. A gente tem ali a epiderme e o suber como principais tecidos de revestimento. A epiderme protege partes jovens da planta, é formado por células vivas, aclorofiladas e que tem uma camada coberta por cutícula. Possui modificações como tricomas, papilas, escamas, acúlios, hidatódios, estômatos que auxiliam no processo de transpiração e trocas gasosas. O suber, ele já é um tecido de revestimento secundário que tem células mortas, várias camadas de célula e ele é impregnado por suberina. Ele possui lenticelas para auxiliar na troca gasosa, ritidoma e também é considerado ali a cortiça. A gente observa também diferenças celulares entre um tecido bebê e um tecido que é adulto. Galera, dá um print aí no esquemão e bora estudar! Terminou o teu resumindo? É hora de exercitar! Um beijo no coração e até a nossa próxima aula!